Com a palavra, companheira Islândia. J.B. Teles, nascido José Bonifácio Teles, na localidade de Barra do Tramburgo, município de Rio do Sul, em 5 de junho de 1945. Casado com Terezinha dos Santos Teles, completa no próximo mês de dezembro 50 anos de casamento. E 2 filhos, Milton Alexandre, Márcia Regina e 3 netos, Aline Jussara, Milton Júnior e Tatiana. Logo aos 14 anos, resolveu alçar voo solo, indo para Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, onde mora uma irmã já casada. Vida dura, lá só encontrou trabalho numa fábrica de calçado, seu primeiro emprego. Metido a jogador de futebol, como todo brasileiro, frequentava a Madureira, time amador no bairro onde morava. Num dos tradicionais festivais de Rio, foi visto pelo cônsul do Grêmio, que o levou para o infanto juvenil daquele clube gaúcho. Em 1960, uma contusão o trouxe de volta para o tratamento na casa de seus pais, na Barra do Tramburgo. O destino não foi mais o retorno a Porto Alegre, mas a aceitação de uma oferta para jogar no Tupi de Gaspar, que disputava o campeonato amador de Blumenau. Não havia salário, só cachê por jogo. Impulsionado pela experiência em microfone, seu pai tinha uma Kombi que fazia propaganda para a UDN, na qual era locutor. Arriscou dizer que gostaria de trabalhar em rádio, dada sua experiência. De imediato foi levado para o estúdio ZYT27, Rádio Clube de Gaspar, onde fez teste com o locutor Ademar de Souza. Ademar de Souza, vitorioso na leitura dos primeiros comerciais, já ficou trabalhando até o fechamento da emissora. Mensagem rápida, pois um incêndio nos transmissores da emissora tirou a rádio do ar, o levando para a rádio Nereu Ramos, em Blumenau. Salário curto, vida difícil, o abrigo dos pais era o melhor caminho. Apesar de receoso pela alta qualidade do rádio Mirador, um dia resolveu pedir emprego naquela emissora. Teste feito, nova aprovação e a continuidade da carreira que já dura 52 anos. Da Mirador foi para a Clube e Diário da Manhã, Lages, Difusora Rio do Sul, Cultura e Polo Joinville, Cabugi e Poti, Natal, Diário da Manhã, Jornal, A Verdade, Cultura e Guarujá, Florianópolis, Gaúcha, Porto Alegre e CBN Diário, Florianópolis. Escreveu para o jornal Joinville e a Gazeta de Florianópolis e Diário Catarinense, onde manteve a coluna por 13 anos. Em televisão passou pela Coligadas em Blumenau, TV Educativa Natal, Gaúcha Porto Alegre e RBS Florianópolis, onde trabalhou 21 anos, narrando o primeiro gol transmitido pela emissora em 1º de maio de 1979. O jogo foi no Orlando Scarpelli, com a vitória do Avaí 3-1 contra o Carlos Renault de Brusque. Também transmitiu o título do Criciúma, campeão da Copa do Brasil em 1991, sempre com a sua marca reconhecida até hoje do gol, 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 gol.
É o primeiro jornalista catarinense credenciado em mais copas do mundo, 6 ao total. Itália, Estados Unidos, França, Japão, Coreia, Alemanha e África do Sul. 2 copas das conferências em Dubai e Brasil. 7 Copas Américas. Equador, Chile, Peru, Uruguai, Paraguai, Venezuela e Argentina. Outras atividades exercidas. Assessor de comunicação das Secretarias Estaduais de Educação, da Cultura, Esporte e Turismo. Fundação Catarinense de Esporte, onde também foi chefe de gabinete. Assessor especial da Federação Catarinense de Futebol por 7 anos. Aliás, desculpa. Assessor especial da Federação Catarinense de Futebol e, por 7 anos, assessor de comunicação do Figueirense Futebol Clube. Coordenou por 6 anos o Centro de Imprensa dos Jogos Abertos de Santa Catarina, competição que acompanha desde 1965 e no qual foi o locutor do cerimonial por 12 anos, e os Jogos Estudantis Brasileiros em Campo Grande. Desde 1998 é o responsável pelo credenciamento da imprensa esportiva de todo o mundo nos Jogos da Seleção Brasileira de Futebol no Brasil, com atividades em 60 partidas. Como profissional, já esteve presente em 157 jogos da Seleção Brasileira de Futebol em boa parte do mundo. Em 1999, recebeu o título de comendador do desporto em Santa Catarina, concedido por lei estadual pelo Conselho Estadual de Esporte, do qual foi membro por 2 mandatos. Foi presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Joinville e, desde 2009, preside a Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina, em sua 2ª série de mandatos. Obrigada, companheira Islândia. Passo a palavra, então, para o nosso palestrante de hoje. Boa tarde a todos. Meu cumprimento especial à senhora. Aqui se trata de presidente ou presidenta? Presidenta. Senão, eu teria que ser chamado de forma diferente também. Porque eu não seria jornalista, e sim um jornalista. Eu não seria um radialista, e sim um radialista. Desculpa. Presidente Maria Caterina Neves, os senhores que estão presentes nesse instante. A gente pode imaginar que o cronista esportivo não tenha nenhuma relação com a sociedade. Eu acho diferente. Eu acho que tem. E nós todos temos também uma responsabilidade muito grande enquanto integrantes da sociedade. Porque somos de uma categoria que é subdividida. É a categoria do jornalista. Hoje já podemos dizer que também do radialista, porque há uma lei que desvincula ou junta uma função à outra, mas lhe dá a garantia, a segurança do seu exercício num ou no outro veículo. E dentro do jornalismo, nós podemos entender que temos a parte de informações, o jornalismo informativo, interpretativo, de entretenimento, e o opinativo. E aí, mais do que nunca, nesta classificação do jornalismo opinativo, se insere a participação, a presença
do cronista esportivo com a sua responsabilidade social. Porque o jornalismo opinativo, ele mexe, senhora presidente, companheiros, profundamente com o ser humano, especialmente formando opiniões, e muito mais do que na política, na economia, no entretenimento, no lazer, na educação, no transporte, na saúde, se insere preocupação e esta responsabilidade no campo esportivo. Por quê? Porque o cronista esportivo é um profissional que entra com a razão, ou pelo menos deveria assim fazê-lo, entra com a razão onde todo mundo entra com o coração. Quando nós estamos avaliando e às vezes avalizando ações de um clube de futebol, de uma seleção de futebol, de qualquer uma outra modalidade esportiva, e nós tratamos de futebol, porque este é o esporte que gere 99% da opinião pública brasileira quando se trata do jornalismo esportivo. Quando nós tomamos a iniciativa de emitir uma opinião a respeito deste ou daquele clube, nós estamos atingindo diretamente o coração de cada um brasileiro. E nem todos concordam com a nossa opinião, o que é salutar dentro de um processo democrático. O mundo do esporte, além de nos oferecer possibilidades reais de convivermos com a emoção, nos leva, não raras vezes, à necessidade extrema de termos ampla, total responsabilidade sobre aquilo que nós falamos. Exatamente porque nós, dentro do jornalismo esportivo, estamos como cronistas esportivos, mesmo que sejamos jornalistas ou radialistas, mexendo com o coração de cada um. Ora, se eu emitir aqui um pensamento, se eu emitir aqui uma opinião a respeito, vamos tratar das nossas coisas, sobre o Figueirense, certamente haverá quem não o aprove. Se eu falar sobre o Avaí, indiscutivelmente também vamos ter uma reação negativa de outros que não vão concordar com aquilo. É o meu pensamento. Mas a obrigação do cronista esportivo é, acima de tudo, usar de responsabilidade. Quando eu falo com responsabilidade, insiro dentro do chamado campo de ação de todo o jornalismo, com a sua chamada, defendida, às vezes criticada, mas por todos nós defendida com muita pressão, com muita força, a nossa liberdade de expressão. Eu trabalhei como cidadão, como governador do estado, a quem eu sempre presto a minha homenagem pela sua retidão de caráter, que se chama Antônio Carlos Conde-Reis, e ele sempre dizia que liberdade com responsabilidade. E liberdade não é liberalidade. Então, por isso quero dizer que o trabalho da crônica esportiva tem que ser inserido, e às vezes não se insere, eu sou obrigado a concordar com isso, dentro desses critérios que todos nós, e que vejo com muita satisfação, que a presença desse público está na minha faixa de idade quase. E isso é muito bom, porque quero confessar a vocês, não cursei nenhuma faculdade de jornalismo, mas trouxe para o exercício da minha profissão um legado que estava ali no meu currículo, lá na Barra do Trombudo, dos meus pais. Fui aos 14 anos de idade buscar o meu primeiro emprego, cujas marcas ainda tenho na minha mão esquerda, de auxiliar de sapateiro numa fábrica em Novo Hamburgo. Resolvi, através da bola, buscar outros caminhos, e como se disse já se lembrou, pela minha facilidade, pela minha experiência em microfone, acabei virando locutor de rádio. E hoje muitas vezes acontece isso, muitas pessoas viram locutor de rádio de uma hora para outra. Por isso eu sou obrigado a concordar que isso não pode ser entendido como um defeito, como um problema da profissão,
porque acima deste interesse de qualquer cidadão em exercer a sua função, a sua profissão de jornalista ou de radialista, tem que ter a sua formação de caráter. E esta não se ganha, não se aprende quando no exercício profissional. Se traz de berço, se traz de casa, se traz do ensinamento que os nossos avós, os nossos pais nos apresentaram e que nós temos a responsabilidade de, pessoalmente ou profissionalmente, transferir aos nossos filhos ou àqueles que estão acompanhando a nossa atividade profissional. Lembro que, no meu entendimento, o cronista esportivo deve visualizar, principalmente no mundo do futebol, o sentimento de cada um daqueles que podem estar lhe ouvindo, lendo ou vendo. E hoje, com o advento da internet, com a velocidade dos meios de comunicação, com esta mídia fantástica que nos atinge em qualquer lugar do mundo, nós temos que ter redobrada esta consciência e esta responsabilidade. Mas, como presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina, como ex-vice-presidente da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos, integrante do Departamento de Futebol da AIPS, que é a Associação Internacional de Imprensa Esportiva, eu já defendi uma tese, uma ocasião, no Congresso Brasileiro, de que é necessário, urgente, mas com urgência em letra maiúscula, que nós tomemos a iniciativa de redefinir o processo da crônica esportiva. Não quero tratar do jornalismo de uma forma geral, mas da crônica esportiva no cenário nacional. E digo isso com uma certa tristeza, porque vejo cada vez mais precariedade da crônica esportiva no país. E em tratando-se de Florianópolis, de Santa Catarina e do Brasil, sou obrigado a lembrar que os grandes cronistas esportivos deste país e desta cidade também não cursaram faculdade. O Armando Nogueira, o João Saldanha, para citar dois dos maiores que nós tivemos no cenário esportivo, trouxeram do berço das suas famílias o seu caráter, a sua retidão e a sua responsabilidade social. Aqui entre nós temos vários companheiros que também o fizeram e o fazem isso ainda hoje, de famílias que nós conhecemos, mas há também aqueles que de uma hora para outra se tornam responsáveis por nos informar e, acima de tudo, por formar a nossa opinião, que são destituídos destas qualidades, destas qualificações. E não raras vezes trazem para todos nós, diante de um processo extraordinário de comunicação cada vez mais forte, pensamento que todos nós deveríamos ter, enquanto do outro lado das câmeras, dos microfones e dos computadores, não mais das máquinas de escrever, sobre esta responsabilidade. O jornalismo, como a crônica esportiva, ou a crônica esportiva como o jornalismo, está cheio de precariedades, mas precisa ser defendido como um meio de comunicação capaz de fazer com que nós possamos, ao longo do tempo que dedicamos a ler um jornal, a ver um tablet, a ver um programa de televisão, a ouvir uma rádio, e aí eu me coloco neste segmento, porque eu tenho do rádio e tenho o rádio como o maior veículo de comunicação. Nós temos que, quando aqui deste outro lado, cada vez mais nos assumirmos como responsáveis por aquilo que nós estamos levando de opinião e de informação para a sociedade. Por isso que entendo, como jornalista e como ser humano, que o papel do cronista esportivo, dia que se comemora, no próximo domingo, dia 8, está cada vez mais entrelaçado com o sentimento humano e envolvido com a necessidade de nós termos verdadeiramente um compromisso social na nossa comunicação. Quero ter um tempo para ouvi-los, para debater algumas ideias de vocês
e, acima de tudo, para fazer com que essa conversa, esse meu pensamento, possa ter junto a vocês uma participação mais efetiva antes que nós terminemos este horário que nos é estipulado. Muito obrigado. Estou à disposição, gente. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa dessa colocação que eu fiz dentro deste conceito da participação social e desta responsabilidade social da crônica esportiva, eu estou à disposição. Pois não. Vamos interagir aqui como um momento requer. Por favor, Miguel. O estudante radialista tem paixão por um determinado clube. Ele consegue ser absolutamente imparcial? Eu diria que consegue. E vou fazer um desafio. Acho também que todo cronista tem que torcer para o clube. Porque se ele não tiver esse desprendimento pelo esporte, especialmente no futebol, quando a gente trabalha no futebol, ele não pode estar trabalhando lá. Ele não pode chegar e trabalhar no futebol desconhecendo totalmente o que é a paixão do clube. Mas acho também que todo e qualquer jornalista esportivo, cronista esportivo, deveria pelo menos passar 6 meses de estágio dentro de um clube de futebol para depois ir com o microfone para uma televisão ou para um jornal. Para conhecer a realidade do futebol, que é uma realidade totalmente distante daquilo que está na nossa cabeça. Eu tive a oportunidade de trabalhar 7 anos no Figueirense Futebol. Trabalhei na Federação Catarinense de Futebol, trabalho desde 1998 na CBF como chefe de credenciamento. Então, posso ter uma noção diferenciada daquilo que os meus colegas têm. E esta paixão, eu posso lhe dizer o seguinte: eu trabalhei na RBS de 1979, dia 1º de maio de 79, quando narrei o primeiro jogo da RBS, com a vitória do Avaí sobre o Carlos Avelon, que era o meu time. Eu fui Carlos Avelon, Santa Catarina. Depois tenho um clube em cada estado, gosto de um clube em cada estado, sou Grêmio em Porto Alegre, sou Atlético no Paraná, sou Corinthians em São Paulo, sou Vasco da Gama no Rio, e aqui eu sou Figueirense. Mas aí está o desafio. Nos 21 anos que eu trabalhei na RBS, ninguém, absolutamente ninguém, nunca me acusou de torcer para o Figueirense. Muito pelo contrário, as minhas maiores ligações sempre foram com pessoas do Avaí, com Fernando Bastos, com José Caldeira Bastos, com João Salu, com Décio Girardi, que eram os presidentes daquela época. Fernando Bastos, quero fazer uma confissão para vocês. Quando eu cheguei em Florianópolis em 1972, vindo do interior, evidentemente, foi meu primeiro avalista. Foi a pessoa que assinou um contrato junto a uma imobiliária para que eu pudesse usar um apartamento em Florianópolis. E eu, como gosto de exercitar sempre o sentimento da gratidão, nunca me furto em lembrar que ainda olho para trás abraçando a família Bastos por estes atos e pelo carinho que eu tenho de todos eles, como tantos outros dentro do Avaí, o próprio presidente João Nilson Zunino, e, enfim, outras pessoas. Agora, é preciso que nós tenhamos esse poder de separar a paixão, o desejo que nós temos da vitória do clube daquilo que nós estamos vendo. Tem mais uma pergunta aí. Eu levo o microfone, não tem problema. Eu queria saber qual que é a interferência ou participação da empresa jornalística na atividade do jornalismo. Existe alguma interferência ou ele é absolutamente livre? Outro dia eu fui fazer uma palestra para os alunos do curso de comunicação da Estácio e perguntei aos alunos, na sua opinião, nós estamos falando de rádio, mas isso pode ser em qualquer outro meio. Na sua opinião, qual é o papel principal de uma emissora de rádio? E eram as mais diferentes respostas: entretenimento, sociedade, comunidade, enfim, todos esses compromissos que nós imaginamos devia ter uma empresa de comunicação. Eu respondi a eles: na minha opinião, vocês estão errados. É o lucro
nós estamos numa sociedade capitalista. Se a empresa não der lucro para o patrão, ele vai fechá-la, vai demiti-lo. Então tem sim, na maioria das vezes, o poder econômico se sobrepõe ao poder social dentro de uma empresa de comunicação. E nós estamos vendo isso todos os dias na nossa sociedade, no processo de comunicação deste país. Não quero de público aqui dar uns exemplos mais atuais, mas até posso falar depois, mas existe. No futebol um pouco menos, mas também tem. Também tem uma certa pressão que deixa o jornalista sem aquela famosa, entre aspas, liberdade que ele quer ter. Liberdade de expressão. De minha parte, senhora presidente, meus colegas, muito obrigado por estar com vocês. Quero renovar o meu agradecimento pela lembrança do nome, dizer que foi muito prazeroso e me senti muito orgulhoso no instante que eu recebi o convite para estar aqui com vocês. Estarei sempre à disposição. O Rotary Club de Florianópolis agradece o seu comparecimento, a sua pronta aceitação ao nosso convite e, neste momento, lhe entrega o certificado de agradecimento pela brilhante palestra em agradecimento. Confere ao presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina, João Bonifácio Teles, pela palestra proferida no dia de hoje com o tema Cronista Esportivo na Sociedade. Também nesta oportunidade eu quero lhe passar o ABC do Rotary Club e também um pequeno prospecto com os projetos do nosso clube deste ano rotário, 2013-2014, e também um livreto com a contribuição dos gregos alusiva ao aniversário dos 130 anos da imigração dos gregos para Florianópolis. Não podemos também deixar passar a oportunidade de lhe prestar uma outra homenagem à Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina, na qualidade de presidente, pelo seu trabalho em prol da profissão, em comemoração, no dia 8 de dezembro, alusiva ao Dia do Cronista Esportivo. Serviços profissionais prestados. Deixa eu quebrar só o protocolo um pouquinho, presidente, por exemplo. Eu quero lhe agradecer, além dessas regulações materializadas através destes diplomas, desses certificados, agradecer a estas obras. Eu gosto, tenho sempre nas minhas viagens, as minhas malas não saem de casa sem ter o que ler. E em casa igualmente. Vou conhecer mais o Rotary e, acima de tudo, quero conhecer mais esses projetos para que eu possa estar cada vez mais à disposição de vocês para ajudá-los na concretização das obras que estão propostas. Muito obrigado.